que dizer desse percurso à luz do meu ativo engajamento nos primeiros 15 anos desse experimento? Eu riscaria 3 breves ideias. O êxito do 100 nos deixa uma primeira lição, a de que em ciência não há começos heróicos. Nunca somos os pioneiros, fundadores que assentam a tal da pedra fundamental. Ao contrário, vejamos, não por acaso a história do 100 começou a ser tecida nos famosos seminários do SEBRAP. Uma certa feita, no final dos anos de 1990, quando ali recebemos Vilmar Faria. Na agenda, entender as transformações vividas pela metrópole paulista no bojo das mudanças que desafiavam o Brasil. A reespacialização da indústria e as novas vocações econômicas punham na mesa uma pergunta cuja consequência nos inquietava. Estaria São Paulo se tornando uma metrópole terciária? O que isso significaria? Tanto para o entendimento da sua dinâmica econômica, como das formas institucionais que a tinham marcado desde os anos 50. E como repensar as novas condições de vida, as formas assumidas pelas desigualdades que também o SEBRAP havia esquadrinhado nos clássicos livros São Paulo, Crescimento e Miséria, São Paulo, Povo em Movimento. Saímos do auditório naquela tarde seguros de que havia um desafio a encarar. Urgia repensar os dados parciais que vínhamos reunindo, de modo a retomar a rédea de uma reflexão ambiciosa, daquela reflexão ambiciosa que nutrira os 2 livros exemplares. Ali começava a nascer o que chamávamos à época de o Projeto São Paulo. Mas, e esse me parece um segundo ensinamento, nenhum prisma é exaustivo. Saímos do auditório, naquela tarde, igualmente convictos de que a complexidade do que se passava em São Paulo requeria um projeto que fizesse convergir, que pusesse a dialogar múltiplas perspectivas disciplinares. Em definitivo, aquele não era um assunto apenas para economistas, que alertavam para os efeitos da reconversão da atividade produtiva, nem apenas para os sociólogos, que haviam insistentemente trabalhado sobre as mudanças na organização e na gestão do trabalho e seus impactos nos mercados de empregos, ou para cientistas políticos, ou mesmo para demógrafos, e nem mesmo para urbanistas. Decifrar o enigma era algo que, em definitivo, requeria fertilização recíproca, requeria interdisciplinariedade. Se esses 2 ensinamentos já eram parte do modo sebrapiano de produzir conhecimentos, há um terceiro e último legado que, a meu ver, frutificou a partir dos anos 2000, quando o 100 ganha existência institucional. Dizendo diretamente, entender São Paulo requeria transcendê-la. Havia que esquadrinhar as formas de organização das metrópoles e num novo milênio. Ora, pela centralidade demográfica, política, econômica e cultural da dinâmica metropolitana, isso implicava em repensar a própria organização e regulação da vida em sociedade. Para tal, era inescapável ganhar protagonismo na cena da reflexão internacional. A ousadia das comparações, do olhar sobre outros contextos sociais, foi, a meu ver, o terceiro importante grão de sal a temperar esse experimento exitoso. Longa vida ao Centro de Estudos da Metrópole, que siga sendo capaz de reinventar-se e encarar novos desafios.